Isso é a transparência ativa, que desde a lei a gente vem discutindo no Brasil. Chegou tardia, chegou muito tardia no Brasil, mas está aí, e a gente tem que cobrar, e ela está lenta, e ela está sendo pouco usada. Tem muita gente que é destratado, às vezes, numa prefeitura, e não vai na lei pedir acesso àquele documento, e acha que só tem que ser lá presencial. Pede na lei, gente. Tem muita gente que, às vezes, liga para aquela escola de 2º grau ou 1º grau e quer ter acesso ao seu histórico, e a escola complica, não dá acesso, você vai ter que vir aqui, pegar um ônibus, andar 400 quilômetros e não sei o quê. Você sabia que vocês podem pedir isso via lei? É documento. Se tiver uma negativa, recorram à instância superior. Peçam um histórico de vocês. Se um historiador pedir uma ata de um período tal e não receber, faz recurso à instância superior, denuncia a CGU. O órgão está opaco, está em contra da lei de acesso à informação. Então, ao fim e ao cabo, todos os arquivos, todas as entidades vão ter que se adequar. A gente só não está se adequando numa velocidade maior porque a demanda está baixa, né? A gente viu aqui nessa galera que o índice de uso da lei ainda é pequeno. O cadastro na lei federal, estadual, municipal ainda é pequeno. A partir do momento que tiver culturalizado na sociedade a transparência ativa, que todo mundo usar, que o gestor começar a se dar conta que, gente, é muito pedido da demanda. Toda vez que chega, eu tenho que mandar digitalizar de novo para dar acesso. Qual é a solução para isso? Portal de transparência ativa. Eu não preciso ir lá digitalizar, eu simplesmente digo, está no portal, no link tal. Procure e você vai encontrar tudo lá transparente, digitalização, documentos, nato digitais, representantes, etc, etc. Pode passar. Aí a Lei 2.527, que às vezes a gente faz a auditoria dos órgãos e a gente recebe a negativa dizendo que a lei não se presta para dar acesso a documentos. Ignorância do gestor do ESIC. Está lá no artigo 4º. Acesso a documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte. Qualquer. Vocês podem pedir documento histórico de um arquivo estadual, vocês podem pedir de um arquivo municipal, vocês podem pedir de um arquivo federal, da onde vocês bem entenderem, via lei de acesso à informação, e começar a demandar e induzir positivamente que esses órgãos passem a transparência ativa. Pode passar também, Sérgio. Então, assim, a transparência ativa não é só de dados contábeis, como aquele ministério que usou o SEI, ele produz tudo que é documento no SEI, mas ele oculta tudo e só põe online na pesquisa pública aqueles documentos de licitação. Isso é nível de opacidade. Isso é restringir. Isso é pegar um documento que é meu, que é público, que é do cidadão, e dizer, não, é só do servidor daquela secretaria do ministério. Isso está equivocado. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas, para mim, está profundamente equivocado, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista sociológico. Pode seguir também, Sérgio. Transparência ativa com plano de classificação, com multinível, no seu quadro de arranjo. Não tem o plano de classificação. Gente, vamos fazer ele on the run. Eu não posso parar para pensar. Vai lá e cria a entidade custodiadora. Vocês vão fazer isso com o Sérgio de tarde. Cria o fundo, eu sei a série, eu sei a classe daquele documento, só cria aquela classe no Atom. Vai lá e cria, nível 3, e coloca o documento lá. Pronto. Semana que vem eu vou pegar outro documento. Ah, é da outra série, outra classe? Cria essa série, essa classe. Vai lá e coloca o documento. Ah, daqui um mês eu vou mexer num outro fundo. Vai lá, cria o outro fundo, coloca o outro documento. Quando vê, ao final, a gente vai ter um plano de classificação pronto, não vai? Por quê? Porque a gente está fazendo, a gente está refletindo sobre o arranjo, sobre as classes que são produzidas, as funções em que os documentos são produzidos. Não é por não ter plano de classificação que eu vou continuar penalizando o meu usuário. Não tem plano de classificação, não publico no Atom. Não tem tabela, não ponho isso em transparência ativa. Quem que está sendo punido? Cidadão. E esse tipo de punição não pode continuar acontecendo. E precisamos de dados abertos. Gente, hoje dados abertos está só nessa terceira camada aqui. Portais de dados abertos do governo federal
E aí eu fico contente, porque já tem um portal de dados abertos, e aí eu não faço dados abertos dos documentos arquivísticos, que é aquele portal de dados abertos. Levanta a mão quem já consultou os portais de dados abertos do governo federal. Vocês viram os formatos que estão lá disponíveis? CSV, né? Extratos de documentos. Vocês encontraram o documento original lá? Não, né? Não, não tem documento e não tem instrumento. Então, vocês viram que a coisa está de cabeça para baixo. O que a gente está publicando é um extrato dos documentos. Uma sumarização, uma síntese, um relatório daquele meu sistema. Aí eu gero um CSV, ou eu gero um XML e publico lá. Não é errado, é bom que já tenha isso, mas só que está de cabeça para baixo. A primeira coisa que deveria estar publicada online é o quê? O Plano de Classificação de Documentos, o PCD, que tem a identidade da empresa, da instituição, do órgão, que diz tudo que ela produz, tudo que ela faz. Quando eu olho o quadro de classificação do Daniel Flores, mesmo que eu não o conheça, gente, o Daniel Flores dá aula. Gente, o Daniel Flores tem uma série de pesquisa. Gente, o Daniel Flores tem algo com PET, porque tem documentos do seu PET aqui no seu PCD. O plano de classificação reflete a identidade dos órgãos, entidades ou pessoas. Então, a primeira coisa que tinha que existir numa política de dados abertos, que pena que o governo não elaborou uma boa política, seria os instrumentos arquivísticos centrais, instrumentos fundamentais, o plano, a tabela e etc. Para, numa segunda camada, virem os documentos em dados abertos. Porque também não adianta eu botar instrumento e eu botar extrato se eu não tenho documentos em dados abertos. Olhem que antítese, olhem que você vê a síntese dos documentos, mas você não pode reusar aquele documento. Você não pode abrir aquela planta de engenharia e mudar o cálculo dela, mudar o peso, aquela tubulação de petróleo da Petrobras e verificar se dá para aumentar e vai haver resistência, sim ou não. Isso está lá nos DWGs do órgão, e foi produzido por um servidor. Só que quando a gente arquiva, quando a gente preserva, geralmente a gente preserva só a versão manifestada, e não a versão de reuso. Viram que falar de dados abertos tem que contemplar as 3 camadas: instrumentos, documentos e sumarização. E não estou falando de abandonar a sumarização. Não, a sumarização é muito importante, só que eu não posso ficar só com ela.